Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. No destaque de hoje, entrevista com a professora Regina Bortolini, na nossa pauta, a Semana Científica da FASE, e, é claro, também comemorando a 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cuja pauta, nesse ano, é Ciência para a Redução das Desigualdades. Professora Regina, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-la aqui. Imagina, a oportunidade de estar aqui é um prazer para mim. Regina, deixa eu lhe apresentar, é graduada em licenciatura em Ciências Sociais, com mestrado e doutorado em Educação pela UFRJ, professora titular da FASE, atua nas disciplinas de Ciências Sociais, Sociologia e Antropologia e da Pesquisa, tanto na graduação e pós-graduação. E também integra o Comitê de Ética em Pesquisa e coordena o grupo de estudo em Representações Sociais, Saúde e Trabalho, né? Prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada. A nossa pauta é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e a Semana Científica da FASE. Bom, antes de começar, o que é a FASE hoje? Como é que a FASE se alinha com a ciência e a tecnologia? Então, a Semana Científica da FASE acontece desde 1994, nós estamos na 24ª edição, e há 4 anos a gente resolveu alinhar essa atividade, esse evento acadêmico, junto à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Inicialmente, a Semana Científica tinha o objetivo de apenas divulgar a produção acadêmica, o que os alunos e professores estavam fazendo em termos de pesquisa. Hoje a gente tem uma pretensão um pouco maior, a gente quer realmente poder contribuir para a reflexão sobre o papel da ciência, não só dentro da nossa instituição, mas efetivamente na cidade e, quiçá, no diálogo com pesquisadores de todo o país. Pois o programa é sobre isso, né? Falar sobre ciência e tecnologia e a importância da ciência e tecnologia para a sociedade. A gente tem tido essa pauta aqui já há 5 anos dentro do programa. E como é que a FASE, ela além da semana, ela tem outras atividades que ela dialoga com a sociedade, assim, essa questão da ciência e tecnologia? Como é que... A FASE hoje tem 8 grupos de pesquisa em franca atividade, envolve alunos de iniciação científica e professores de toda a instituição, tem atividades e pesquisas de ponta, como na área de medicina regenerativa, mas e atividades que extrapolam o âmbito apenas da produção de conhecimento, mas também se revertem em formas e atividades extensionistas. Então, a pesquisa é um dos eixos principais de qualquer universidade, né? A universidade trabalha a partir do tripé ensino, pesquisa e extensão. Na FASE, na FMP, a gente tem como perspectiva de que a pesquisa ela tem que estar articulada às atividades de ensino e de extensão. Então, os grupos de pesquisa geralmente desenvolvem cursos, disciplinas eletivas, onde os alunos também podem se envolver, se comprometer, além das atividades de pesquisa, e sempre que possível os resultados dessas pesquisas, ou mesmo o desenvolvimento das pesquisas, é feito na articulação com atividades extensionistas dentro das unidades de saúde da família, ou de outras instâncias na área de saúde, ou instituições sociais da cidade. Frequentemente, inclusive, com articulação com outras instituições de pesquisa, de ensino, como o UFRJ, como Fiocruz, como Escola Ana Nery de enfermagem, e agora, inclusive, num processo de internacionalização das atividades da instituição, já fazendo convênios como com a Universidade Nacional de Quilmes, em Buenos Aires, na Argentina. Professora Regina, a gente está então começando hoje a Semana Científica da FASE, dentro do contexto da 15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E quais são os destaques dessa semana na FASE, que começa hoje? Bom, a gente está recebendo mais de 100 pesquisadores de todo o país. Acho que é uma oportunidade extraordinária, não só para a comunidade acadêmica, mas para toda a cidade, se pôr em contato com pesquisadores, estudiosos brilhantes em diferentes áreas de conhecimento, além das mesas que convencionalmente já ocorrem em qualquer evento acadêmico,
há cursos oferecidos, mais de 7 cursos foram oferecidos esse ano, e a gente tem uma atividade, uma perspectiva, né, de compreender que a ciência não pode estar construída de forma hermética dentro dos muros da universidade, mas ela precisa estar em contato, em diálogo com diferentes linguagens, com outras formas de conhecimento, com diferentes níveis de ensino, né, e, no processo de construção do saber científico. Então, eu destacaria esse ano, especialmente, 2 atividades que cumprem esse papel. Uma são os circuitos educativos, que são oficinas oferecidas às escolas de ensino médio, públicas e privadas, completamente gratuitos. Basta a escola, os alunos, professores se inscreverem, né? Ainda dá tempo de se inscrever? Ainda dá tempo de se inscrever. Tem poucas vagas, pouco espaço livre, mas ainda tem lá algum espaço livre. A gente tem um espírito meio acolhedor, a gente sempre quer encaixar todo mundo, incluir todo mundo. E nesses circuitos, esse ano são oferecidos 6 circuitos diferentes, que vão desde a fisiologia do prazer até a construção de um biobanco e aspectos relativos à função cardiorrespiratória e atividade física. Esses circuitos educativos são atividades de curta duração, de 20 minutos, meia hora, onde os alunos da faculdade, que já vivenciaram dentro das suas atividades acadêmicas, em sala de aula ou em atividades extensionistas, atividades especiais, ricas, dinâmicas, divertidas, né, trabalham junto com os alunos de ensino médio. Então, é muito bacana, porque, assim, frequentemente as pessoas têm uma concepção de que ciência é uma coisa chata, pesada, cinza, né? Os circuitos mostram que a ciência pode ser colorida, pode ser divertida, pode estar estreitamente ligada a questões do seu dia a dia, questões que te afligem, que te causam curiosidade, enfim. Então, os circuitos são um espaço muito dinâmico, que acaba que não é um espaço, ele é especialmente dirigido a alunos e professores de ensino médio, mas a comunidade acadêmica e todo mundo se diverte muito, participa e se diverte muito. Outra atividade que a gente vai realizar esse ano, de primeira mão, é um espaço de ciência comunitária. Frequentemente, também, o saber científico se coloca como um saber hegemônico, poderoso, superior, né, que está acima de todos os outros. E a gente também tem a concepção de que a ciência não se faz sem estar em diálogo com diferentes formas de conhecimento. Muito frequentemente, inclusive, as pesquisas nascem de questões que estão colocadas no senso comum, na nossa prática cotidiana, né? Então, esse espaço ciência comunitária é um espaço onde saberes comunitários construídos a partir de atividades extensionistas ou das atividades de docência nos diferentes cenários onde nossos alunos e professores estão presentes, vão chegar à universidade, vão ser... Uma troca, né? Isso, e valorados. Então, é um espaço onde o agente comunitário, a pessoa que não é o cientista, mas que constrói um saber significativo para o pensar cientificamente, né, vai estar lá conosco conversando e trocando a sua experiência, o seu saber. Eu vi esse circuito de integração, né, das escolas, ele acontece manhã, tarde, noite? Os circuitos vão acontecer na quinta e na sexta-feira, dia 18 e dia 19, das 9 da manhã às 18 horas da noite, em atividades num rodízio permanente, em que os alunos podem frequentar 2, 3 atividades ou podem passar pelas 6 atividades que estão sendo oferecidas. As atividades da semana científica da fase ocorrem amanhã, tarde e noite, ou tem algum foco específico? Manhã, tarde e noite. Das 9 da manhã até as 22h30, a gente tem mesas, circuitos, cursos, palestras, seminários de pesquisa. Os grupos de pesquisa da faculdade também fazem seminários apresentando o desenvolvimento dos seus trabalhos, mostras de trabalhos, onde alunos, professores da faculdade e de outras instituições apresentam seus trabalhos, como em qualquer congresso, né? E eu estive vendo lá no site da Semana Científica da Fase e vi um curso que me chamou a atenção, que foi Empreendedorismo em Biotecnologia na Saúde. E essa questão empreendedora, a gente sempre está muito... A gente teve até um programa aqui com uma professora, a Marília, do Sebrae, que falou sobre as bio-startups. Muito legal, um programa de muito sucesso. E aí eu vi esse curso de empreendedorismo em biotecnologia.
Como é que vai ser esse curso? Qual é a ideia do curso? Como é que vocês estão pensando Então, uma coisa importante na Semana Científica desse ano é que o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é a questão da desigualdade, né? De como a ciência pode reduzir a desigualdade. E quando a gente se deparou com essa temática, a gente ficou pensando em duas coisas que são significativas para nós em relação à questão da desigualdade. Uma que vivemos hoje um avanço tecnológico extraordinário, e como é que a gente lida com como é que a sociedade tem construído uma relação construtiva, positiva, democrática, inclusiva com esse avanço tecnológico. Apesar da gente hoje já ser capaz de diagnósticos sofisticados, por exemplo, na área da saúde, nem todos os equipamentos, nem toda essa tecnologia está disponível para todo mundo. Então, uma das questões que a gente levantou é a importância da gente estar pensando isso, né? Como é que o avanço tecnológico pode estar disponibilizado, pode ser acessível a diferentes camadas da população, a diferentes segmentos sociais. E esse curso vem de encontro a esse movimento, né, de pensar ações empreendedoras nesse sentido. De outro lado, a gente também está pensando a questão da diversidade, né? Porque a desigualdade não é uma desigualdade, claro. Na verdade, são muitas desigualdades que se sobrepõem consideradas a diversidade humana. As questões, por exemplo, de raça e gênero. Né? Então, também essa é uma abordagem importante que a gente quer tocar durante a Semana Científica. E, para isso, a gente tem mesas, e mesmo a palestra, o evento de abertura, está focado especialmente nessas questões. Qual o evento de abertura? O que abre a Semana Científica? Bom, a abertura da Semana Científica da FASE é um segredo de Estado, porque... Vai ser revelado aqui. Durante os últimos 4 anos, a gente fez um movimento de renovação no entendimento do que pode ser um evento científico, aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente não quer a gente não trabalha dessa forma, e a gente não queria que o evento fosse essa ciência, essa abordagem da ciência como algo muito sisudo, muito sério, muito chato. A gente acredita que a ciência é algo que nos impregna de alegria, porque ela expressa um movimento intelectual e ações de enfrentamento de problemas reais, concretos, com os quais a gente se depara. E que o processo de fazer ciência é um processo criativo, né? É um processo entusiasmante, no sentido de que a gente vai compreendendo melhor a realidade em que a gente vive. E que isso contamina todas as esferas da nossa vida. Então, a gente faz ciência na mesa do bar, a gente faz ciência quando está olhando, visitando uma exposição de arte, enfim. Então, a gente queria que a abertura expressasse esse movimento. Então, nos últimos 4 anos, a abertura da Semana Científica da FASE envolve performances artísticas. Esse ano vai envolver uma também, mas eu não posso contar o segredo, senão eu não posso contar como vai ser. O que eu posso dizer é que ela vai contar com a presença de 2 pesquisadores e estudiosos incríveis, que é a Ellen Rosa e o Guilherme Almeida. A Ellen é filósofa, está doutoranda da UFRJ, e que trabalha com uma questão muito interessante, que é o epistemicídio. Como as sociedades ocidentais vêm se construindo, ou construindo uma racionalidade, que obviamente é a que orienta o fazer científico nas nossas sociedades, a partir da exclusão de contribuições significativas da filosofia e de saberes africanos, de origem africana. Né? Então, ela tem estudos aprofundados acerca da filosofia egípcia, africana, e ela vai trazer para nós essa contribuição para um pensar crítico sobre a epistemologia mesmo da ciência, né? Sobre as origens da racionalidade que impera na nossa sociedade. E o Guilherme é um estudioso da área de gênero, né? Então, ele também vai trazer a contribuição no sentido de que a gente possa pensar o quanto a ciência, normalmente quando a gente pensa assim, o cientista, no nosso imaginário, o cientista tem aquele jeito meio Einstein de ser, né? É um homem branco, então ele vai trazer a questão de gênero. O quanto, por exemplo, a partir da década de 90, também várias contribuições no âmbito dos estudos de gênero provocaram uma ruptura epistemológica no
no modo da gente pensar quem faz ciência, para quem que a gente faz ciência, né? O tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é a redução das desigualdades. E nós temos uma cidade que, apesar de ter alguns aspectos lindíssimos, né, históricos, temos também muitas desigualdades que são, assim, às vezes até acentuadas ou foram acentuadas nos últimos anos por uma série de problemas. Como é que uma discussão dessa, numa semana como essa, com um tema como esse, pode auxiliar a uma discussão mais profunda na cidade sobre como reduzir a desigualdade na cidade de Petrópolis? Bom, eu acho que a primeira coisa que a ciência provoca, né, e pode trazer como contribuição para pensar qualquer problema, é que a ciência se coloca como um saber mais aprofundado, mais crítico acerca da realidade. Então, frente a um pensamento de senso comum, né, a mera reprodução do que está posto, a ciência questiona, né, promove um questionamento reconstrutivo, que a todo momento coloca em dúvida as verdades que já estão postas. Nesse sentido, a Semana Científica vai repensar o que é desigualdade, o que produz as desigualdades, no sentido mais amplo, trazendo à tona a contribuição de filósofos desde o século XVIII, como Rousseau, Adam Smith, Marx. Frequentemente, o discurso sobre a desigualdade parece um discurso produzido a partir, eu diria, grosseiramente, de duas grandes correntes, né? Uma que entende a desigualdade como algo natural, inerente à natureza humana, e outro que vai adotar uma perspectiva histórica frente à desigualdade, percebendo que ela é uma construção social, uma construção histórica, que se manifesta de diferentes modos a partir de diferentes contextos históricos. Desnaturalizar a desigualdade, acho que já é uma coisa importante para a gente pensar, né? Porque nos coloca com a possibilidade de intervenção, de sermos sujeitos históricos capazes de mudar esse cenário. Porque se a gente acredita que, por conta da propriedade, por conta da política, sempre foi e sempre vai ser assim, isso nos coloca numa condição de imobilidade. Não dá para fazer nada. Né? Se eu acredito que a desigualdade é uma construção humana, histórica, socialmente definida, contextualizada, se manifesta, né, de modos distintos em diferentes contextos, eu reconheço que, se eu construir, eu posso desconstruir esse processo, né? O segundo ponto que eu acho, então, acho que trazer essa reflexão já é uma contribuição importante para professores, para pesquisadores, para gestores, né? Encararem com energia, com fé, com vontade, a possibilidade de construir um outro cenário onde as desigualdades possam ser minimizadas, superadas. A cidade vive, o Brasil vive hoje uma situação muito crítica e delicada do ponto de vista econômico-político, né? E creio que os debates que vão acontecer dentro da Semana Científica trazem contribuições significativas. A gente tem mesas que vão discutir para onde vai o SUS, discutindo todo o sistema único de saúde, as políticas de saúde, desde a questão do financiamento, né, das dificuldades em relação ao financiamento, até o agenciamento das diferentes instâncias no SUS, né? Conselhos de saúde, a questão paritária ali da construção dos diferentes segmentos que estão à frente da construção do SUS, os desafios políticos desse engajamento e dessa articulação desses diferentes setores. É uma mesa importante que acontece amanhã à tarde, às 14h. A gente tem uma mesa para discutir educação, quais são os destinos da educação do país, com pessoas que vão, de novo, discutir problemas relativos ao financiamento e a questão da inclusão. A gente viveu avanços substantivos nos últimos anos, em termos de inclusão de segmentos que não tinham acesso ao ensino médio, ao ensino superior, mas os desafios estão postos aí ainda para várias pessoas, para várias instituições, e essa mesa vai fazer essa discussão, inclusive acerca de determinados segmentos que continuam excluídos da escola, né? Bom, e como é que a semana ela se encerra agora na sexta ou no sábado? Sexta. 19. E aí depois?
Como é que essa ciência, essa tecnologia continua então, na fase? Uma coisa boa de um evento como esse é que no dia a dia, no cotidiano, seja na escola ou na universidade, na fase ou qualquer outra instituição educacional, cada um está fazendo o seu trabalho, as articulações, o encontro, né, nem sempre é possível. E um evento como esse aproxima as pessoas, né? Põe em contato todo mundo que está dentro da instituição fazendo pesquisa, desenvolvendo projetos de extensão, enfim, e mesmo as ações de ensino, inclusive em contato com outros pesquisadores de outras instituições. Então, o fato da gente estar recebendo uma pesquisadora da Universidade Nacional de Quilmes, por exemplo, a Maria Cristina Chardon, nos oportuniza conhecer o trabalho de pesquisadores de fora do país, né? Nos oportuniza desenvolver, por exemplo, projetos multicêntricos de investigação, eventos compartilhados. Então, a gente está em parceria com a LNCC também. O Busão da Ciência do LNCC vai participar dos nossos circuitos. Então, às vezes, no dia a dia, né, as nossas atividades, às vezes, pela dificuldade do cotidiano, se põem pouco articuladas. Esse evento é aquele momento gostoso do encontro, né? De juntar todo mundo e ver o que a gente pode fazer junto. Professora Regina, o seu convite para a nossa comunidade petropolitana participar da Semana Científica da Fase. Petropolitano, pessoal que mora nos arredores de Petrópolis, presta atenção, mais de 100 pesquisadores de todo o país, pesquisadores de fora do país, várias atividades acontecendo, muitas mesas, muitos temas interessantes. Você não pode perder essa oportunidade. Tudo de graça, é só chegar lá e participar. Vem para a fase. Obrigado, professora Regina. Obrigado pela sua participação aqui no programa. É um prazer, né? Obrigada. Eu fico agradecida pela oportunidade de divulgação do evento. Obrigado, professora Regina. Estamos encerrando o programa Ciência e Movimento, você sabe, ao vivo, toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise às 22h30. Você pode acompanhar a gente nas nossas mídias sociais, também acompanhar pelo RPT Play, acompanhar pelo Facebook. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.